Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do canal Vencendo o Mundo, estamos aqui mais uma vez trazendo um vídeo e hoje nós vamos falar sobre tatuagem, né, irmãos? Tatuagem, verdade. Hoje nós vamos falar sobre tatuagem porque é um tema importantíssimo que nós temos que tratar aqui no canal, porque muita gente aí está sendo influenciada por pregadores e pregadoras aí nas redes sociais e em qualquer lugar dizendo que não é pecado fazer tatuagem, né, irmão? E a Bíblia nos responde, nós temos base bíblica para falar sobre esse assunto, né, pastor Júlio? Isso. Eu cumprimento a todos também com a santa paz do Senhor Jesus. E estamos de volta, mais uma vez, no canal Vencendo o Mundo, para trazer mais um conteúdo de esclarecimento para o nosso crescimento espiritual. E o que é tratado hoje, como já foi falado pelo evangelista Everson, é a questão da tatuagem. Não vamos se aprofundar muito, porque também falando muito não vai adiantar muita coisa. Vamos estarmos alicerçados e baseados nas passagens bíblicas. E porque eu vejo, irmãos, uma utilidade muito grande hoje nos nossos dias. As pessoas querendo servir a Deus de uma forma totalmente errônea. Equivocada, né? Equivocada. E descartando algumas coisas e liberando algumas coisas que a palavra de Deus não te permite, nem permite a mim, a nenhum ser. E a gente ficamos assim, incomodado quando vemos o Evangelho de Cristo sendo banalizado, né? Levado adiante as pessoas sem nenhum temor, sem nenhum respeito. Sem nenhuma veracidade. E ainda a preocupação maior nossa é que isso não produz salvação. Isso leva as pessoas ao erro. As pessoas ficam induzidas nessas coisas por ordenância de homem, por qualificações de homem, e as pessoas aprendem, os que estão chegando hoje vão aprendendo, pensando elas que são assim mesmo. Quando na verdade estão aprendendo a caminhar cada dia mais no erro, né? Sim, se aprofundando no erro. E achando que Deus está aprovando tudo isso, que Deus acha isso correto, que Deus está no negócio, e realmente estão caminhando para baixo. E é por isso o objetivo desse vídeo, que muitas das vezes alguém que esteja nos assistindo tem aprendido que pode fazer, né? Exatamente. E aqui nós estamos nesse canal aqui trazendo conteúdo para dizer que para você, se você pratica essas coisas, né, irmão? Saiba que é pecado, que nós vamos provar na palavra de Deus que é pecado e que você precisa parar imediatamente. Eu mesmo já escutei de um jovem, onde eu trabalho lá, o pastor, ele perguntou, o pastor dele disse assim: a sua consciência, ela diz que é pecado? Se ela não te diz que é pecado, então não tem o que se preocupar não, meu filho. Pode fazer sua tatuagem e continuar vindo para a igreja. Então nós vemos que é um engano terrível. E é por isso o objetivo desse vídeo, esclarecer a cada um daqueles que nos assiste. As pessoas estão substituindo a consciência pelo Espírito. Pela palavra. O Espírito de Deus é quem nos convence, a nós, pecador, que a gente estamos enfiados no pecado. E esses pecados às vezes estão surgindo aí, como muitos estão surgindo aí, esses pecados às vezes camuflados, meio que escondidos, e agora estão aparecendo, estão se colocando aí à disposição. É claro que é promovida por alguém, né? A gente sabemos que por trás disso tem alguém que está promovendo. Alguém está investindo nisso. A gente sabemos quem é. E ele tem os seus adeptos para poder usar como instrumento para estar espalhando o engano, e o erro sobre a vida das pessoas. Principalmente a geração de hoje. A geração que nós vivemos no século XXI é uma geração que ela é muito fraca. Não tem base, não tem alicerce. Não tem estrutura nenhuma, né, irmão? Qualquer vento de doutrina é aceitável para essa geração. Isso tem como doutrina. Não tem considerado como modismo. É doutrina. Doutrina.
E isso até é usado como incentivo, como atração para as pessoas virem aos cultos deles, nas apresentações deles. Então nós estamos aqui para dizer que já de cara, tatuagem é pecado. Por quê? E vamos esclarecer, bem esclarecido mesmo. Você que está com tatuagem, que ainda não conhece a Jesus, ou mesmo que esteja aí dentro de um movimento, né? Sim. De um movimento aí dentro de um ministério, chamado ministério, que tem a tatuagem, você está com essa consciência que isso é normal, que isso não tem nada a ver. Aí eu quero te falar uma coisa. A gente não estamos aqui para dizer que você está condenado não, tá? Você está vivo, você tem toda a condição, oportunidade agora de você tirar isso da sua cabeça, consertar, você que está dentro, consertar a sua vida com Deus, pedir perdão, viu? Por você ter praticado esse ato e achar que isso é normal, e Deus vai te perdoar. E se você se chega a Ele, se converte e pede salvação, o Senhor vai te salvar. Mas não continue nessa prática. Porque muitas das vezes até mesmo a pessoa aprendeu assim, né, irmão? Sim, aprendeu. Por isso que a gente aí estamos bem claros, porque hoje, o que a gente começou falando, que o diabo investe em alguém para produzir o engano. Produzir o engano. E também ele pregar e anunciar, espalhar isso no coração das pessoas. E o pior disso é que eles estão falando que isso não tem nada a ver, não é pecado. E as pessoas gostam dessas condições, dessas situações. Que fica o ser humano, ele é tendência a isso, né? O ser humano é tendência à facilidade. As coisas fáceis, claro que você vai abraçar com muito mais facilidade. E a tatuagem não é novidades. Qualquer modismo que apareceu aí, nós estamos tratando hoje de tatuagem. Mas outros também, isso não é novidade, não foi algo que surgiu agora nesse século. No século XXI. Não foi. Ou no XX. Isso vem de lá da antiguidade. Tatuagem era uma marca que os seguidores dos deuses da antiguidade, eles eram marcados para que você soubesse que você fazia parte daquele grupo. Era uma marca. Uma marca que identificava. Quem olhava sabia, aquele fulano aquele fulano. ali é servo daquele Deus. Deus com letra minúscula. Então, não é novidade. As pessoas às vezes não sabem. Não foi que surgiu agora. Veio de lá de trás. Veio de lá tem um princípio. E tem também um propósito do diabo. Porque de enganar as pessoas, porque muitos não estão esclarecidos sobre isso. Não sabem que foi um deus pagão que teve lá atrás. E eles não têm esse esclarecimento, não foi ensinado assim, entrou no meio sem saber de nada e hoje acha que isso é normal, que Deus vai aprovar, que Deus não vai castigar, que Deus não vai se incomodar com isso. Está totalmente errado, meus queridos. O corpo, o seu corpo, o meu corpo, o seu corpo, ele está santificado para a habitação do Espírito de Deus. Portanto, eu e você não temos nenhuma autoridade para poder estar marcando ou manchando ou cortando o corpo. Deus não permite isso. O seu corpo, se você se santificou, entregou a Deus como templo do Espírito, você não tem direito de tocá-lo. E também você acrescentar alguma coisa. Nós somos santos. Nós somos santos. Nós vivemos na condição de nós somos separados do mundo. Então, como a gente vai viver na condição do mundo? Igual ao mundo. Igual ao mundo. Aí chama o quê? Mundanismo, né? Mundanismo. Mundanismo é o quê? Viver igual ao mundo. Ter práticas iguais ao do mundo, né, irmão? Isso, exatamente. Então, fuja dessa armadilha. É uma armadilha, é uma arapuca, é uma tampa para você não cair dentro. E você que está aí lá dentro, caia fora agora. Hoje, né? Nesse momento. Porque de agora em diante, já estou explicando, não é algo que veio surgir agora.
é uma prática que aconteceu lá no começo de tudo. Então, isso é estratégia do inimigo para trazer como modismo, trazer como algo novo para as pessoas da agora, do nosso tempo, do século 21, começar a usar e começar a ter como uma moda, viu? Então, você que está vivendo isso, você que está pregando isso, você que está achando que isso não tem nada a ver, tome consciência agora. Vamos aos versículos bíblicos. Nós vamos ler em primeiro lugar Levíticos 19, 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. É claro, é claro, é claro. É muito evidente, viu? Não tem como rebater. Não tem como a gente... Ou dizer que é a sua consciência que lhe diz. Se a Bíblia está falando que não é para fazer golpe nenhum na carne, então o que minha consciência tem que dizer se é certo ou não? Se é a palavra de Deus, né, irmão? Que está dizendo que não pode fazer, né? A minha consciência, eu creio que ela vai me conduzir a fazer algo errado. Porque ela é tendente a isso, né? Tendente ao... O ser humano já é tendente ao erro, né? A minha consciência vai me dizer que está tudo certo, que está tudo bom, está tudo tranquilo, tudo ok. Mas na minha consciência não manda em nada, tá? Quem manda é a palavra de Deus. Manda a palavra do grande Deus que está aqui nos dizendo: pelos mortos não darei golpes na vossa carne, nem farei marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Você quer mais clareza do que isso? A gente não temos autoridade sobre o nosso corpo. Quando a gente vivemos em Deus, em Cristo, nós não temos autoridade nenhuma de você, né? Se a gente for passar por uma cirurgia, que é coisa necessária, Deus a gente vai morar a Deus, né? Para Deus possibilitar, abrir as portas para Ele estar lá usando a mão dos médicos, para a gente passar por aquela cirurgia, que é uma coisa de necessidade. Agora você tem a autoridade de chegar lá e cortar, marcar, picotar, né? Como que é? Alterar aquilo que Deus já fez, Deus fez. Que é o quê? Uma vaidade. Só querer acrescentar aquilo que já está feito. Verdadeiramente. É dizer para Deus que não está satisfeito com aquilo que Ele fez. Exatamente. É você querer bater de frente com Deus. Você querer discutir com Deus. O próprio Criador. Criador, o senhor fez, está errado. Eu vou mudar. Está errado. O senhor não tem razão, não. Eu tenho que colocar uma marquinha no meu corpo, fazer uma oração. Mando em mim, eu vou colocar. E o senhor tem que aceitar. Então é uma coisa que a gente vemos que é de pessoas que não têm conhecimento, nem temor a Deus. Porque quando você tem conhecimento, você vive em Deus, em Cristo Jesus, você não tem essa intenção, nem também ninguém vai te induzir a isso. A fazer práticas como essa. Para você praticar essas coisas, porque é melhor você obedecer a Deus ou ao homem? A Deus, né? Então, ontem mesmo eu estava vendo, que eu gosto de ver essas coisas para a gente estar também tendo como experiência. Ontem eu vi um rapaz que mora no Rio de Janeiro, que ele é um dos mais tatuados do mundo. Falta pouca coisa para chegar a 100% do corpo. E ele gravou um vídeo falando respondendo as perguntas. E ele, quando ele sai na rua, ele falou que quando ele sai na rua, e as pessoas ficam... algumas ficam surpresas, outras espantadas, outras ficam curiosas, outras comentam, tem uns que correm deles. E eu fico imaginando, desculpa vocês, mas é uma realidade que a gente conclui como uma realidade. Como que nos tempos de hoje, no tempo do fim, surgiria muitas coisas, como essas, semelhantes a essas. Já surgiu e vai vir mais, ainda que a gente está caminhando para o finalzinho. E eu fico imaginando, ele falou que ele gosta assim, ele se ama assim, ele quis fazer isso para mudar, porque ele não estava satisfeito com o aspecto físico dele, com a personalidade dele, não estava satisfeito. Então ele optou por uma mudança, para mudar radicalmente.
Através da tatuagem. Através da tatuagem. E através da tatuagem ele falou que ele usava drogas. Ele acha que foi um passo que ele deu. Ele usava drogas. Contando vantagem sobre esse tipo de prática. E ele achando que ele usava droga, era um usuário de drogas. E antes, quando ele conheceu a tatuagem, que a vida dele mudou. Olha a condição que o ser humano está. Ele acha que foi um passo de mudança na vida dele. Mas não foi. A gente que somos conhecedores, que a gente tem experiência espiritual, nós sabemos que ali foi somente um passo de mudança que o inimigo fez. Tirou ele de um cúmulo do inferno e colocou em outro caminho. Saiu do buraco e foi pro maior. E um pior, que eu acho pior ainda, sei lá o que é pior. Mas eu acho pior porque o diabo consegue, olhando ali, Deus me esclarecendo que aquela pessoa, ali, daquele jeito, pintado, ele representa a imagem do diabo. Você acredita nisso? Acredito, sim. Porque ele tira a semelhança de humano e coloca a semelhança. E coloca uma coisa, você olhando assim, você vê que é uma coisa, é um negócio mesmo. É uma coisa, nós fizemos coisa. E ele mostrou a foto dele, quando ele começou. Ele falou, começou pelo simples, uma florzinha aqui que ele colocou no rosto, e daí não parou mais. E tá chegando a 100% do corpo. Então, aí você olha para a pessoa, é a imagem do diabo numa pessoa viva, num ser humano vivo andando. Ou o que o diabo consegue fazer com as pessoas. Meu Deus. E coloca na cabeça da pessoa que aquilo ali foi um passo de mudança. Um passo de mudança. Aí quem escuta ele vai achar que também fazendo tatuagem. Aí vira o quê? Uma influência. Influenciou. Quantas pessoas ele não deve ter influenciado? Ele tem uma mulher, casou, a menina também disse que não tinha nada de tatuagem. Aí começou com o nome da mãe dela, depois o nome da filha dela, e aí não parou mais também. Aí também deslanchou pro buraco. Então você vê como está a situação. Como estamos vendo. Como é que a gente podemos trazer uma situação dessa para dentro da obra de Deus, dizendo que Deus aprova tudo isso, não está nem aí. Ele não está preocupado com isso, está preocupado com sua alma. Meus queridos, abra os vossos olhos, pelo amor de Deus. Abre os vossos olhos. O inimigo está enganando por conta de quê? Das pessoas não buscar o espiritual, aperfeiçoar o espiritual, ter intimidade com o espiritual, para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você enxergue que isso não é de Deus. Isso é uma estratégia do diabo para enganar as pessoas, conduzir as pessoas para a prática enganosa e também para a perdição da sua condenação, alma. Né? Então, nós precisamos abrir os olhos das pessoas. Não se engane, meus queridos, que isso Deus está aprovando. É os homens que estão aprovando, os homens usados pelo diabo, pelo adversário que se chama Satanás. Então, abra os vossos olhos. Pode continuar. Segundo versículo aqui em Isaías, capítulo de número 3, e o versículo de número 18 a 21, que nos diz assim: naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas e as redezinhas e as lutes, e os pendentes e as manilhas e as vestes resplandecentes, os diademas, os enfeites dos brações e as cadeias e as caixinhas de perfumes e as arrancadas, os anéis e as joias pendentes do nariz. Tá vendo? É claro também, né? É muito claro que Deus... Quanta gente diz aí que pode um piercing, pode um brinco, pode... Não é tanta coisa hoje pode. Hoje não estamos falando de tatuagem. Hoje nós vamos também... Esse Deus, é outro... Deus nos clarear. Mas o Senhor está falando aí de uma forma geral dos enfeites, das modas, nos modismos, né? Que ele arrancaria, vai arrancando, né? Que ele não suporta, ele não aceita, ele não quer o povo dele, o povo escolhido, que venha trazer alguma coisa que se torne símbolo, que seja uma lembrança de que aquelas pessoas, daquele grupo que
era devoto de um deus pagão. E agora como é que você vai trazer os costumes pagãos para dentro da obra de Deus? É uma coisa de trazer Egito para dentro de Israel, né? Sim, e misturar tudo e achar que é Tudo fazer é ali um coisa. bem bolado, uma farofa, dizer que tá gostoso, tá bom. Então, Deus, é claro, meus filhos, que Deus não está nesse negócio. Deus não aprova essas práticas, Deus não aprova esse modismo. Vou repetir, isso é modismo. Isso é para as pessoas que estão lá no mundo. Isso é para as pessoas que estão lá na religião. Isso é para as pessoas que estão lá, né, nas práticas dos deuses pagãos. Mas o Deus vivo, o Deus glorioso, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador eterno, Ele não aprova essas coisas. Ele quer o povo dele santificado. Ele quer que o povo dele busque a purificação. É por isso que o povo de Deus é chamado de povo santo, né? Povo santo. Porque é separado do mundo. Porque ele separa e ele limpa. Ou seja, não tem mais nenhuma contaminação de nada. Não pode, é santo, separado. E santo não se contamina mais. Ele não volta mais a se contaminar. Ele não busca mais as coisas que antes ele conheceu, que antes ele gozou, antes ele usou. Então ele não busca mais. Isso é coisa do passado. E essas práticas vêm de lá do passado. Isso vem de lá de práticas pagãs, que aqueles que não estavam em Deus, aqueles que não serviam a Deus, eles eram um Deus oposto, usavam essas coisas, praticavam essas coisas, era marcado por essas coisas. Então não cabe a um salvo, aquele que está vivendo em Cristo Jesus, ter essas coisas como algo que seja aprovado por Deus, seja aceitável. Então o Senhor está nos alertando. Você que está, meus queridos, foge disso, viu? E alguém falasse, algum pregador, pastor, que se diz pastor, que se autodomina como pastor, dizer que isso aí não tem nada a ver, que isso aí Deus não está vendo, não está olhando para isso, olhando para o teu coração, é mentira. Foge disso. Não dá ouvido. Fala para ele que ele está mentindo. Porque quando uma pessoa está indo para a perdição, para o inferno, a prática dele, ele está apto também para poder atrair pessoas para ir junto. Como o diabo estava indo para o inferno, estava perdição, quantos anjos ele arrastou? Conseguiu arrastar a terça parte, né? Então nós sabemos disso. Então, meus queridos, nós estamos aqui para te ajudar. Tatuagem não é aprovado por Deus. Não é uma coisa que um crente, um santo, coloque no seu corpo. Se você já tem, vou repetir novamente. Se você tem, você não está perdido não. Você está vivo, você quer salvação, então vai para Deus, Deus vai salvar. Mas a partir de que você ouviu Deus falar contigo e você praticar novamente e achar que isso é normal, que Deus está nisso, você não será aprovado. Já não é mais inocente, né? Não está inocente. Está esclarecido acerca da verdade. Né? Glória a Deus. Aleluia. Êxodo 33, verso 4 ao 6. E ouvindo o povo esta notícia, entristeceu-se e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Vendo? Deus reprova qualquer tipo de atavio, costume, né, irmão? Qualquer tipo de coisa que for colocar dentro do seio da igreja, do povo. A igreja, quando nós falamos, é o povo de Deus, né? Qualquer tipo de costume colocado por qualquer pessoa que seja é reprovado por Deus, né? Você vê que para você, eu, ir até Deus, chegar até Deus, nós temos que deixar. Por quê? Porque esse povo já era conhecedor. Esse povo já era conhecedor, ele estava caminhando, Deus estava conduzindo ele no deserto e ensinando
e se apresentando como Deus para eles, para que ele conhecesse o verdadeiro Deus e fosse deixando as suas práticas. Era um povo que tinha muitos costumes, que aprendeu lá com o povo egípcio, e Deus tinha que lapidar eles. E Deus está deixando muito claro aí para você ter um encontro, para você estar diante dele, para você buscar a face dele, você tem que ser despojado de tudo isso, você tem que ser limpo de tudo, ser limpo de todas as coisas que não conduz à santidade, que não tem pureza, que tira o seu direito de estar diante de Deus, porque o pecado, seja ele qual for, nos tira a condição de ir diante de Deus. Nos faz errar o alvo. Ele vira a sua face. Se a gente conhecedor e a gente tiver cheio de práticas errôneas, a gente vai querer buscar a presença de Deus. Como a gente vamos buscar a presença de Deus se a gente estamos cheio de imundícia? Cheio de imundícia, de coisas, costumes malignos maligno do mundo. De reprovados por Deus. Então, a tatuagem que é o foco hoje do vídeo, deixe eu para lá. Se você está com a intenção de fazer, você está com isso na mente, e você conhece ou você ouviu agora a palavra de Deus, meus filhos, não faça isso. Minha filha, não faça isso. Meus queridos, não faça isso. Porque busque primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas busca primeiro, o objetivo é o céu. Então Deus não se agrada dessas práticas. Vamos ao próximo. Aleluia. Juízes capítulo 8, verso 24, que nos diz assim: E disse-lhes mais Gideão: Uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinha pendentes de ouro, porquanto era ismaelitas. Vendo para chegar a Deus, isso era um povo pagão. Então, Gideão estava tentando conduzir esse povo até a presença de Deus. Mas eles iam do jeito que estavam? Não, tinha que ter uma mudança completa, né? Tinha que ter uma mudança completa. Nós vamos vendo que como Deus é tremendo e maravilhoso, e a sua santidade é intocável. Não pode ter mistura, não. Ele não permite. Não permite. A sua santidade, varão, ele não permite que eu e você chegue a ele com a imundícia. Você não terá acesso. Ou seja, não vai te receber. E no tempo antigo você seria fulminado. É o caso dos dois filhos de Arão, né? Que levou fogo estranho e Deus na hora matou os dois. E aqui, para que Deus não seja injusto, aí quem é que está orientando? Quem é que está representando a Deus? Gideão. Gideão, um servo de Deus, um homem de Deus, está conduzindo ao povo a um entendimento, a um esclarecimento, que eles não podem ir, como eles tinham aqueles costumes, de ir de qualquer maneira com suas práticas, né? Com seus costumes, com o seu fardo pesado, ali com sua imundícia, para ir servir aquele Deus pagão deles, né? Da sua nação. Agora mudou. Com Deus é diferente, filho. Acabou. Tem que deixar toda sujeira, imundícia, tudo que vem contrariar a santidade de Deus para você chegar até Deus. Quer fazer parte do povo de Deus, mas tem que seguir como o povo de Deus também segue as ordenanças de Deus, né? Senão não tem, não tem lugar para... Mas Deus aqui é tremendo, porque Ele não faz nada que seja injusto. Antes Ele avisa, Ele dá esclarecimento. Ele dá o esclarecimento, Ele deixa você a par do que é certo, do que é errado, para que na frente alguém possa dizer: não, Deus é injusto. Não avisou, não orientou. Não existe isso em Deus. Deus é perfeito em tudo. E nós estamos vendo como Ele é tremendo para conduzir a sua obra, conduzir a sua palavra ao coração daquelas pessoas que ainda não conhecem. Então, você que não conhece, você que está sendo induzido pelos outros, consulte a palavra de Deus e veja que isso não é algo
certo, é algo errado que Deus está corrigindo, Deus está orientando para que eu e você não caia dentro da perdição. Glória a Deus. Agora vamos ao último versículo já para finalizarmos esse vídeo rapidamente. Lucas 9:53. Lucas 9:53. Aleluia. Pode falar. Lucas 9:53, que nos diz assim: mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Tá vendo? Para onde você está indo? Para onde você está indo? Não receberam porque o seu aspecto era como se estivesse indo para Jerusalém. E a gente estamos indo para onde? Para Jerusalém. Porque o aspecto de Jesus Cristo é o aspecto dele mesmo, de santo, de poderoso, fiel. Essa passagem tem muito entendimento. Mas na questão do que a gente estamos relatando, tratando hoje e relatando aos nossos irmãos e ouvinte aí que vai estar ouvindo, é que a gente tem que ter um objetivo. Se a gente estamos indo para o céu, não podemos ir de qualquer jeito, tá? De qualquer maneira, né? Se a gente estamos indo para o céu, não podemos levar bagagem, né? Aí você pode me perguntar, e aí, tatuagem é bagagem? Não é bagagem no sentido de peso, no sentido de volume, mas no sentido espiritual. É uma bagagem. É um costume pagão. Você já imaginou um rapaz que eu mencionei há poucos minutos aqui, o tanto de peso que está no corpo ali, mudou, não há um espaço de uma unha que não esteja marcado. E aí, inclusive, eu esqueci até de relatar, ele colocou a imagem de Jesus do lado do braço e colocou a de Satanás do outro. Ou seja, isso aí é uma competição e uma afronta a Deus. Isso reflete no que eu estava falando. Porque se alguém dizer que isso aí é escândalo, você vai refletir. O que eu falei? Eu falei que o diabo está sendo visto na aparência dele. E o diabo colocou ele num sistema. Primeiro ele colocou num sistema, depois mudou para o outro. Aí ele achando que isso é vantagem. E ele sendo conduzido ao público com a imagem do diabo. Só que ele não enxerga, que não tem a visão de Deus, não tem o conhecimento, não tem os olhos abertos da palavra de Deus, não tem o discernimento do Espírito. Mas nós que temos, nós sabemos que é isso. Isso se tornou o quê? Uma competição. Vai dizer, o diabo vai olhar para Jesus e vai dizer, tá vendo? Eu estou ganhando de você. Ganhei a sua imagem e semelhança. Estou levando ele. Então a gente precisamos, meus queridos, refletir. A gente precisamos comer, se alimentar desta palavra de Deus, né? Aí você não será enganado em parte alguma. Em toda a armação do diabo. Em tudo que ele planejar nesse mundo, você vai identificar, porque o Espírito de Deus vai te revelar e tu vai ver que isso é prática dele. Isso é uma forma que ele achou sutilmente de enganar, de amarrar, de lubridiar essas pessoas, para essas pessoas não venham para Jesus, ou esteja pensando que está servindo a Jesus e não está servindo a Jesus. Quando na verdade estão caminhando para o abismo. Então, abra os vossos olhos. Eu quero agradecer, para não prolongar esse vídeo, agradecer a todos que estão vendo e ouvindo e os que vão ouvir. Isso é a nossa obrigação. Isso é a nossa responsabilidade de estar abrindo os olhos das pessoas para essa sutileza de engano. Esse algo que vem sombrio, escondido, né? Sorrateiramente escondido, para poder pegar as pessoas que estão
despreparados, que estão desinformados das Escrituras Sagradas. Então, eu agradeço de coração esses que estão ouvindo, que vai compartilhar, que vai informar outras pessoas, que vai estar alertando outras pessoas, abrindo os olhos dessas pessoas, para que elas tomem atitude agora e saia dessa prática enganosa, dessas e de outras que a gente com um tempo vamos trazendo aqui no canal. Trazendo no canal para todos ficarem esclarecidos. Tá bom? Que Deus abençoe, que Deus dê muita graça, que Deus lhe dê visão para que você esteja saindo dessa escuridão da ignorância que é práticas errôneas. Deus abençoe. Amém. Se for conosco até o final, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e divulgar, compartilhando esse trabalho que nós fazemos, porque o objetivo é tirar pessoas das trevas. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo em nome de Jesus.